E aqui estamos palpites de domingo, dia 1/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Espanhol. Real Madrid contra Getafe. O Real Madrid é o segundo e o Getafe o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid ganhou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Getafe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o Madrid. Palpite, casa vence. Campeonato francês, Marseille contra Mônaco. O Marseille é o terceiro e o Mônaco o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Marseille venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Mônaco, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Chelsea contra Aston Villa. O Chelsea é o terceiro e o Aston Villa o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Manchester United e Everton. O Manchester United é o 12º e o Everton o 15º. Nos últimos 5 jogos, o United venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o United. Palpite, casa vence. Liverpool e Manchester City. O Liverpool é o primeiro e o Manchester City o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu todos. Nos últimos 5 jogos como mandante, também venceu todos. Nos últimos 5 jogos, o Manchester City empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, foram 1 vitória e 4 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Dupla chance, casa vence, empate. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Torino e Napoli. O Torino é o 11º e o Napoli o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, foram 3 vitórias e 2 empates. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 3-0 para o Torino e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fiorentina e Inter. A Fiorentina é a 4ª e a Inter terceiro. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante, foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, foram 5 vitórias. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-0 para a Inter. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Lecce e Juventus. A Lecce é o 15º e Juventus 6º. Nos últimos 5 jogos, a Lecce venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, foram 1 vitória e 4 empates. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 3-0 para a Juventus. Palpite, fora vence, empate anula. Campeonato Brasileiro, Flamengo e Inter. O Flamengo é o 5º e o Inter o 3º e tem chance de título.
Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 empates. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Grêmio e São Paulo, o Grêmio é o 14º e o São Paulo o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o São Paulo. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense é o 15º e o Fluminense o 16º. Briga direta para não cair. Nos últimos 5 jogos, o Paranaense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 derrotas. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino é o 18º e pode cair, e o Cruzeiro o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 1 vitória e 4 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 2-1 para o Cruzeiro. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vitória e Fortaleza. O Vitória é o 12º e o Fortaleza o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 1 vitória para cada lado. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.